E aí pessoal, hoje nós vamos para o nosso segundo vídeo da série de dicas aos nossos consultores de segurança. Hoje nós vamos dar mais 5 dicas para vocês que trabalham diretamente com as vendas e oferecendo os produtos e serviços do Grupo Vigivel. Okay? Então, a primeira dica de hoje é: não vendemos produtos ou serviços, nós vendemos solução. Muitos vendedores ainda têm na mente que a empresa disponibiliza produtos e serviços de acordo com aquilo que está no seu menu. É muito importante a gente entender que uma empresa de segurança não se trata de um restaurante. Não é, nem sempre o que está no nosso cardápio é o que vai se encaixar dentro da necessidade do cliente. Por isso é muito importante que o vendedor, quando for fazer a sua primeira visita, ele escute muito bem o cliente e ele consiga ter a flexibilidade de abrir as portas da sua empresa para novas soluções e para novos serviços que vão se encaixar dentro daquilo que o seu cliente espera de você. Foquemos naquilo para o qual esses equipamentos ou esses serviços foram criados. Então, se nós vamos atender um cliente, empresa que está cotando um controlador de acesso 24 horas, nós temos que entender que esse cliente ele não está contratando 4 pessoas que irão ficar na portaria para executar determinada atividade. Essa empresa está contratando controle. Ela precisa ter um controle sobre quem entra e quem sai da sua unidade. Por isso, muitas das vezes, nós vamos poder transformar, oferecer para esse cliente um sistema de portaria que vai preencher todos esses requisitos que ele precisa para atender a sua necessidade, com um custo bem menor do que aquele que ele pagaria com a prestação de serviço de controle de acesso convencional. E a mesma coisa a gente pode trabalhar com relação ao monitoramento. Alguns clientes nos procuram com a necessidade de monitoramento 24 horas ou de um monitoramento. E quando nós vamos fazer a visita ou a consultoria presencial, nós identificamos do lado direito mora a mãe, do lado esquerdo o pai, e que essa pessoa está procurando o monitoramento pelo simples fato de que houve arrombamentos na sua região e ele está preocupado. Aí cabe o bom senso do consultor estar oferecendo um serviço que caiba não só e que supra não só a necessidade do cliente, tanto emocional quanto financeira. Esse cliente ele pode até fechar um monitoramento a 150, 200 reais, contudo ele é um cliente que ele não vai permanecer na empresa por muito tempo, porque ele não vai conseguir ver valor, ele não vai conseguir agregar valor por um longo período. Tendo em visto que o monitoramento a 150 reais é o preço que uma empresa paga para o monitoramento 24 horas. Então, para esse cliente, pessoa física, nós sugeriríamos um monitoramento on demand, que ele vai poder estar acompanhando no seu celular tudo o que está acontecendo. E, em caso de necessidade, ele pode solicitar o tático ou não, caso ele esteja viajando, mas quase que sempre ele vai poder contar com a sua mãe ou com o seu vizinho para estar fazendo a inspeção do local. Então, é muito importante que o consultor tenha na sua cabeça, na sua mente: nós não vendemos serviços e produtos, não é isso que nós vendemos, nós vendemos a solução para o problema dos clientes. E isso quase sempre é resultado de uma venda direcionada de acordo com a necessidade do cliente. Segunda dica de hoje: ganhar a confiança do seu cliente vale mais do que uma venda. No ramo de segurança, no ramo de monitoramento, rastreamento, no ramo de proteção de pessoas e bens, é muito importante que nós tenhamos e construamos uma relação de confiança. O cliente compra tudo que você oferecer desde que você tenha a confiança e a credibilidade dele. E isso se conquista desde o primeiro contato. Desde o primeiro contato, quando o cliente entra, liga para a empresa ou vem através do chat, que nós façamos o direcionamento, atendamos dentro do prazo, que nós possamos dar a atenção devida a esse cliente. É importante que ele veja e sinta que nós não estamos apenas interessados em vender qualquer coisa ou qualquer produto. É muito importante que ele veja que nós estamos focados em resolver o seu problema e não em tirar dinheiro dele, porque essa é a visão que muitos clientes ainda têm do vendedor. Por isso que nós chamamos no Grupo Vigivel os vendedores de consultores de segurança. Nós não vendemos nada, nós não vendemos produtos ou serviços, nós vendemos soluções. Caibam não só dentro do bolso, mas também dentro da realidade. Terceira dica: a força do seu concorrente pode ser o seu maior e melhor argumento de venda. A gente se depara muitas vezes no competitivo com empresas grandes. Então, quando nós vamos entrar em alguma área, em alguma cidade,
a gente geralmente se sente pressionado por algumas empresas que já estão há um certo tempo e que possuem uma grande cartela de cliente. Por isso se tornam referência na sua cidade. Quando uma nova unidade vai começar a sua atividade, é muito difícil abrir os campos e abrir o mercado. Porque essas empresas geralmente elas possuem QI, né? Que é quem indique. Então, nós temos que utilizar todos esses pontos positivos desse concorrente a nosso favor. Por exemplo, quando nós nos deparamos com uma empresa que tem 25 anos de mercado e que tem mais de 3 mil clientes em sua cartela, nós estamos começando uma nova unidade ou estamos no mercado há menos tempo, a primeira argumentação que nós temos que fazer é: como será que um cliente que tem 3 mil clientes te atenderá? Nós temos 100, nós temos 200, então nós vamos conseguir com certeza te atender de uma forma mais personalizada, com mais rapidez, com mais agilidade, porque você não vai ser só mais um número na nossa cartela de clientes, você é especial. Esse tipo de argumento faz com que o cliente se sinta seguro na hora da tomada de decisão. Por isso é importante que você estude muito bem o mercado onde você vai atuar e saiba se sair de situações como essa. Porque senão o cliente vai olhar para a sua cara e vai falar: mas a empresa tal tem 25 anos, mas a empresa tal tem um monte de clientes, e você não vai saber como argumentar e como dar resposta para esse cliente. Por isso, tenha sempre na ponta da sua língua a resposta para esse tipo de cliente. Quarta dica desse vídeo: use sempre a linguagem que o seu cliente entenda. Muitos vendedores ainda têm aquela bela mania de querer falar bonito na frente do seu cliente. E nem sempre isso é o mais adequado. Claro que nós vamos ter situações que nós vamos nos deparar com clientes B2C, principalmente empresas e grandes gestores, que nós vamos ter que utilizar uma linguagem mais complexa, uma linguagem de acordo com o nível cultural daquela pessoa que a gente está dialogando. Mas quase que sempre, em 90% dos casos, as pessoas preferem uma conversa informal. Ou seja, uma conversa extrovertida, que não vai agregar peso, não vai ser difícil de compreender e que essa vai fluir de uma forma mais tranquila. Por isso, sempre fale de acordo com a linguagem que o seu cliente espera. Para isso, é muito importante que você primeiro ouça. A forma como ele vai iniciar a conversa, que ele vai expor as dificuldades e as necessidades dele, é a forma como você vai abordar esse cliente. Então, é muito importante que a gente leve em consideração os costumes desse cliente, as prioridades que esse cliente tem na vida dele, a religião que esse cliente utiliza. Eu tenho que levar em consideração a etnia desse cliente, qual é a origem dele, se ele veio de um país da América do Sul, da América do Norte, se ele é um cliente asiático. Então muitas vezes eu tenho que levar isso em consideração, porque de acordo com a etnia nós vamos ter que fazer uma abordagem diferente no processo de venda. E o poder aquisitivo: alguns clientes possuem um poder aquisitivo menor, outros clientes possuem um poder aquisitivo menor. Nós temos que saber vender para o cliente que tem dinheiro, mas nós também temos que saber vender para o cliente que não tem dinheiro. E a nossa quinta dica é: o cliente não tem dinheiro, como vender para esse cara? Muitos clientes vêm procurar a empresa e eles têm a necessidade de alguns produtos ou serviços que a empresa tem a oferecer, só que ele já vem deixando bem claro para o consultor que ele não tem dinheiro. A partir desse momento, o foco e a ênfase do consultor de venda ou do vendedor deve ser mudada. Quando o cliente tem dinheiro, o foco deve ser uma venda à vista, uma venda de qualidade, uma venda com custo menor, uma venda com diferenciais competitivos para o pagamento à vista. Contudo, quando o cliente não tem dinheiro, e ele deixa isso bem claro para nós no processo de negociação, a nossa abordagem tem que ser voltada para o prazo. O cliente muitas vezes ele tem condições de pagar aquele serviço de forma parcelada. Uma estratégia que nós viemos utilizando muito para ativar algumas negociações que antes a gente não tinha é a questão do monitoramento on demand. Para os clientes que procuram a empresa com a necessidade do monitoramento convencional, a gente tem dado muito foco no monitoramento on demand para clientes pessoas físicas ou para cliente pessoa física, aquele cliente que ele tem que comprar o equipamento e, paralelo a isso, ele tem que também pagar o monitoramento. Então ele vai ter que pagar ali em torno de R$150 de mensalidade da prestação do serviço, mais uma mensalidade de R$200, R$300, R$400 da parte do equipamento.
e ele não consegue comportar no seu orçamento aí mais de R$ 500 de mensalidade. Então a gente traz a solução para ele, dizendo o seguinte: ele pode adquirir o equipamento, parcelar esse equipamento em 10, 12 vezes sem juros, e no final do contrato, no final desse período, ele pode optar por estar migrando do monitoramento on demand para o monitoramento convencional. Isso faz com que ele fique retido na empresa. Nós trazemos ele para dentro da nossa empresa, mostramos o que nós temos de melhor, a utilização de aplicativo, acompanhamento dos eventos, atendimento em tempo real. Isso agrega valor para o cliente, ele acaba conhecendo a empresa melhor e no segundo momento ele acaba migrando para esse serviço de monitoramento, que é realmente o foco da empresa. Então você acaba oferecendo uma condição melhor de parcelamento ou comodato o equipamento, não cobra o equipamento e foca sim na prestação de serviço, agrega um valor na locação desse equipamento e isso vai equilibrar a situação financeira do cliente até que ele possa adquirir o serviço como um todo.